Então, bom dia, gente. Esse é o nosso diálogo Brasil Solidário, falando aqui diretamente da Raimundo de Queiroz, essa biblioteca maravilhosa aqui no Mecum, em Cascavel, brincando aqui com o nosso equipamento Zoom, fazendo com que mais esse diálogo sobre leitura chegue até cada um de vocês. E essa que é uma das linguagens mais importantes, né, e que o Instituto tanto acredita, né? Eu estou aqui com a Carmélia, nossa nova integrante aqui do Instituto, né, que tem aí pedagoga, coordenadora pedagógica, também contadora de história, e aí que integra agora também a nossa equipe aqui, um super reforço, e a querida professora Zenaide, né, nossa mais antiga contadora de histórias aí, de Natal, Rio Grande do Norte, nossa linda Zenaide, que vai também trazer aí a sua super indicação, né, Zena? Você que tem essa paixão pela leitura, pela literatura, pela leitura literária. Então é isso, vamos começar o nosso diálogo. Carmélia, o que você traz hoje aí para quem está nos assistindo, né? Educadores, educadoras, alunos, através do Diálogos IBS? Então, Luiz, né, primeiro bom dia, né, para ti, para a Zenaide, dizer que é um prazer participar desse momento com vocês, né, partilhando um pouco das minhas experiências literárias. E hoje eu pensei em trazer, né, para o nosso diálogo, um livro de literatura infantil, que o título dele é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Não sei se vocês já conhecem, mas é um dos livros que foi um dos primeiros livros, né, que eu comprei quando eu comecei a contar histórias e sempre me marcou muito. Então, assim, nessa época, nesse tempo que a gente está vivendo, né, nesse tempo de isolamento, de pandemia, eu estava revivendo alguns livros, algumas histórias, eu achei interessante partilhar com vocês a história do Guilherme Augusto. Guilherme Augusto é uma criança que ele mora do lado de um asilo de velhinhos. E ele conhece todos os velhinhos lá do asilo, mas só que ele gosta de uma mais especial, que é a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro. Aí por que vocês acham que ele gosta mais dela? Tentei adivinhar, ver se vocês conseguem. Ele gosta mais dela, na verdade, porque ela tem 4 nomes, igual a ele. Só que acontece que um dia ele descobre que ela está perdendo a memória. Afinal, ela já tem 96 anos. Mas o Guilherme Augusto, ele não sabe o que é memória, gente. Então, ele sai perguntando para todos os velhinhos do asilo o que é memória. Quando ele descobre o que é memória, ele volta para a casa dele e vai recolher vários objetos que para ele tem um valor muito simbólico e que faz parte da memória dele e da família dele. Ele junta todos esses objetos e leva lá para a Dona Antônia. Quando a Dona Antônia vê todos os objetos que ele recolheu, aos poucos, ela começa a voltar à memória dela. E o final desse livro termina assim, ó. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Esse livro, ele é da May Fox e com as ilustrações da Julie Vivas, ele é da Brink Book e ele tem as ilustrações fantásticas, gente. Olha só que coisa mais linda. Dá para ver alguma coisinha aqui? Dá para ver. E isso é tão importante, né, Carmélia? Eu estava até pensando aqui, enquanto você mostrava, que eu escolhi esse fundo aqui, né, para também mostrar a importância não só da ilustração no livro, né, a entonação do contador de história, mas também a ambientação do imaginário, mas também na hora da escolha do livro, né, que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando da ilustração. Eu escolhi aqui a biblioteca da Raimundo de Queiroz justamente por essa amplitude de cores, de possibilidades, que isso também faz o despertar no nosso leitor. Então, o jeito que se conta, as ilustrações, mas o ambiente da nossa biblioteca, né? Isso é fundamental. E você, Zenaide, que trabalha tanto com isso, o que você trouxe para a gente aí? De dicas, de histórias? Vamos lá, ouvir um pouquinho da nossa querida Zenaide. Primeiro, um bom dia a todos e vão estar tendo o prazer de compartilhar conosco desse momento. Luiz, Carmélia, é um prazer imenso dividir esse momento aqui com vocês e falar de literatura nesse momento de isolamento social, assim, é muito importante. Esse diálogo de leitura, assim,
E Carmélia já começou mostrando um livro, né, de literatura infanto-juvenil e que mostra exatamente a importância dessa convivência nesse momento. Carmélia bem sabe que poderíamos estar aqui compartilhando muitas histórias, e quando eu pensei nessa coisa de muitas histórias, de que a gente tem esse momento, né, de leitura diariamente, não poderíamos deixar de falar aqui dela, a Marina Colasanti, essa obra que reúne, né, os seus livros. Eu conheci a Marina lá nos anos 80, quando ela estava lançando a primeira obra dela de literatura infanto-juvenil, Uma Ideia Toda Azul. E esse livro, ele me acompanha, ele foi uma inspiração. A Marina é uma escritora, assim, uma mulher forte, que ela transmite isso em todas as histórias dela. São contos, então a gente tem uma escritora brasileira que escreve contos de fadas, e esse fantasiar nesse momento assim é primordial, ele é muito importante. O isolamento, ele proporciona um estresse, e a gente precisa disso, desse fantasiar, e a Marina, ela é... Então, essa é uma obra dela, mais de 100 histórias fantásticas e histórias maravilhosas. É da Global, foi um lançamento do ano de 2018, né? E que, realmente, é uma compilação dos livros da Marina, e que todos nós temos essa ideia toda, que a gente acredita que a gente vai conseguir superar esse momento. E a Marina, para mim, ela é, nesse momento, em todos, uma escritora essencial para a gente ouvir essas palavras que ela traz com tanta carinho em todos os momentos, e tão presente, tanta formosura, e a gente precisa disso nesse momento. E a aproximação da arte literária. Então, eu apresento para vocês, indico para vocês a leitura da Marina Colasanti. E tem uma dessas 100 histórias aí que você recomenda mais? Falar, dessas 100, essa é a que eu mais gosto. Tem ou é difícil? É muito difícil, mas assim, tanto é que em todas as oficinas, é difícil, né, Carmélia? É muito difícil, mas eu acho que Uma Ideia Toda Azul, ela nos remete exatamente isso. A gente não pode ter aquela ideia e prender aquela ideia, a gente tem que semear. Eu acho que é isso que o trabalho do Instituto faz brilhantemente, que é semear por todos os lugares que a gente passa. E semear é permitir também o desabrochar. Eu acho que a gente vai passar por esse momento semeando, e que a gente vai desabrochar muito, de uma profundidade muito maior em todos os seres humanos. Eu acho que nesse momento, eu recomendaria Uma Ideia Toda Azul, dentre tantos os outros. Fala muito com a gente. Muito bom. E o Instituto tem esse papel, né, de montar bibliotecas em várias cidades e escolas brasileiras, sejam bibliotecas públicas, municipais, sejam bibliotecas comunitárias, sejam bibliotecas escolares, não importa o perfil. O que importa é montar um bom acervo, né? Esses 2 livros que vocês indicaram fazem parte dos acervos que a gente já coloca nas escolas? É uma curiosidade. Zenaide, que tem mais contato, sabe responder, né? O livro da Marina, sim, ele faz parte do acervo. Esse da Carmélia, sempre estamos introduzindo novos livros ao acervo, porque o acervo, Luiz, que a gente trabalha no Instituto, você bem sabe disso, ele faz parte do itinerário leitor de toda a equipe. Nós trabalhamos com formação de leitores, de mediação de leitura, e não existe equipe de formação de mediador de leitura se ele não é leitura. Eu acho que a gente viu para que a Carmélia apresentou o livro aqui. Então, esses livros, eles vão sempre... Eu não gosto, nunca falo se renovando, mas eles vão sendo acolhidos nesse nosso acervo IPS. A indicação da Carmélia eu já conhecia, é um livro infanto-juvenil assim, excelente, e ele é muito importante fazer parte do acervo. Foi uma escolha assim, perfeita. E todas as escolas que trabalham com o Instituto, que a gente organiza as bibliotecas, ele tem essa obra literária da Marina Colasanti. Como eu disse anteriormente, é uma obra essencial, né? Não só para a formação do leitor, mas que a gente possa, como a gente sempre fala, as portas delas são que se abrem para o mundo, e que essa literatura chegue até as famílias. Isso é essencial, sim. Interessante. E Carmélia vai falar, então, agora de uma escritora da terra, né?
Vamos lá, Isso, falar isso um pouco, mesmo. defender um pouco aqui o nosso Ceará, né? Eu vou apresentar para vocês um outro livro da Socorro Acioli, jornalista, escritora cearense. E esse livro, o título é Sobre os Felizes, da editora Duma, e ele traz uma coletânea das crônicas que ela escreve para o jornal O Povo semanalmente. A Socorro começou a escrever crônicas para o jornal O Povo em 2015, então no ano passado, em 2019, e esse livro eu adquiri até na Bienal do Livro, no ano passado, foi lançado esse livro, uma junção de todas as crônicas, todas não, né, mas algumas crônicas selecionadas pela autora para fazer parte desse livro aqui, sobre os felizes. E dá certo eu compartilhar uma com vocês? Ela é curtinha, mas é uma das que mais me tocou nesse livro, que diz assim, ó: saudade. Eu não sei de onde você vem, nem qual é a língua dos seus sonhos, mas acredite em mim. A saudade, essa palavra que só existe em português, é a definição perfeita de um pequeno pedaço de sua vida. Se investigar o canto mais profundo da sua alma, vai encontrar uma caixa cheia de saudades, mesmo que nem saiba o que essa palavra significa. Todas as coisas que você amou e não pode mais ver nem tocar estarão lá. Quando abrir essa caixa secreta, o que encontrará é saudade. Talvez o cheiro da mulher que tomou conta de você quando era uma criança. Mãe, avó, tia, o espírito feminino que representa seu primeiro contato com o amor. Talvez o sabor de algo que você provou de forma inesquecível ou com alguém querido. Nessa caixa, você também pode encontrar um som, uma música que pode transportá-lo imediatamente para outro lugar, outro tempo, a embriaguez de uma forte lembrança. Como será feliz o momento em que a saudade envolver você até que feche seus olhos? A saudade vem depois de um tempo feliz. Saudades do ontem ou de muitos anos antes. Saudades são as cores, o cheiro, o perfume e o sabor da sua história de vida. Você e eu somos o que somos por causa dessa caixa que guardamos secretamente. O que nos faz feliz hoje pode ser a nossa saudade mais forte algum dia. É tempo de viver. Lá no final da estrada, seremos felizes ao abrir essa caixa e lembrando do que hoje é o presente. Quanto mais saudades você tem, mais bonita foi a sua vida. Socorro Racioli, sobre os felizes. E assim, gente, é porque a gente, reforçando esse tempo de isolamento social que a gente está vivendo, onde a gente não pode ver muitos dos nossos parentes, né, onde a gente realmente existe essa necessidade de estar recolhido e faz a gente refletir bastante, né? Então, assim, a gente não vive sem sonhos, né? E a literatura, ela tem esse poder de fazer a gente sonhar, de fazer a gente se transportar, né, de sair um pouco desse isolamento, conhecer outros personagens. Foi assim que eu me senti, né, relendo esse livro da Socorro, quando ela fala de todos os lugares que ela já visitou, das experiências que ela vivenciou. Então, eu me senti assim, me senti visitando a África com ela, me senti estando lá em Portugal com ela. E, por coincidência, tem alguns personagens nesses livros que eu conheço. Então, eu fiquei mais feliz ainda. Poxa, ela está falando de fulano de tal, eu conheço, né? Eu trabalhei. Então, assim, a literatura tem esse poder. E eu acredito que ela vai fazer nós sairmos muito mais fortes, né? Nós atravessarmos esse período, né? Com muito mais sabedoria, né? Com mais calma. E ao final dele, com certeza, estaremos todos fortalecidos. Muito legal. E só quem tem saudade é quem viveu, né? A literatura tem o poder de levar a gente, né, para todos os cantos do mundo. Ela também tem o poder de provocar para que a gente queira fisicamente ir, além das páginas, Sim, né? com Então, certeza. ela pode ser um efeito também provocador para que a saudade seja real. Mas também a gente pode ter saudade de uma boa leitura. Isso que é super interessante e muito bonito, realmente, bem colocado esse texto que você sugeriu nessa nossa conversa. E você, Zê? Eu quero apresentar e indicar para vocês uma das minhas últimas leituras. E o livro, a literatura, ela tem vários caminhos para nos encontrar.
O primeiro que eu apresentei para vocês da Marina foi realmente de uma busca de autores e cheguei na Toda Azul da Marina lá atrás, como eu disse, nos anos 80. Sobre os felizes que a Carmélia acabou de apresentar, acho que é a forma que a gente poderia dizer que, sabe aquela ligação do meu encontro com a Carmélia, né? Foi realmente um encontro feliz e de tudo isso que coisa, socorro, que maravilha, não é? maravilha. É assim, eu acho que as almas, elas realmente, Luiz sabe bem disso, eu falo sempre disso, elas se reencontram. E o livro do Yuval, ele chegou para mim, eu já tinha visto eles nas livrarias, nas indicações, mas ele chegou até mim por uma indicação do Diogo Salles, também faz parte do Instituto, né, junto conosco. E o Diogo, quando me indicou ele, a gente ficou conversando e na mesma hora eu disse, eu vou procurar agora e eu vou comprar, e ele chegou. E sabe aquela coisa assim do que a gente gosta? E eu acho que esse momento é essa indicação. A minha primeira indicação foi realmente da gente se permitir nesse momento fantasiar, que é importante, mas esse também é um momento da gente procurar perguntas. Quando a gente procura perguntas, a gente está procurando aquilo que a gente quer, que é a resposta. E o que é que está acontecendo conosco nesse momento de isolamento social? Dessa pausa, que a gente percebe que é uma pausa para tudo, para o planeta, para tudo. Esse momento de calma. E calma é o que é que a gente quer? Uma boa leitura. Esse livro, Sapiens, que eu quero indicar para vocês, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, né, da LPM, ele é exatamente isso. Leiam, busquem perguntas. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar. É um camalhaço, como a gente chama, mas é uma leitura breve, é uma leitura gostosa, que vai levar a gente a pensar quem nós somos, para que estamos aqui. É uma leitura também muito forte, tudo que leva a gente a se questionar, né? O Diogo, ele me disse, a gente tem que ler esse livro, tem que ser muito forte e livre para ler. Então, eu acho que é isso, é uma leitura necessária nesse momento. Se questionem, a gente tem que sair desse momento muito mais fortalecido, e eu acho que a leitura dele vai nos proporcionar isso, né? Vamos fantasiar com a Marina, mas vamos nos fortalecer e buscar o conhecimento. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, é isso que a gente busca o conhecimento. E o conhecimento vem através da literatura. A gente está aqui para aprender a aprender. Para aprender a aprender, a gente tem que aprender a se perguntar, se questionar. E vamos lá, vamos ler Sapiens, do Yuval Noah Harari. Muito legal. E a gente passou por diferentes tipos de indicações literárias, né? Uma leitura mais em família, uma leitura mais juvenil, uma leitura mais adulta. Eu também não poderia deixar de recomendar aqui um livro. Vou pegar aqui da minha biblioteca aqui atrás. Talvez não dê para Tá meio ruim de ver a capa aqui, mas o título chama-se Um País Mal Educado, do escritor Daniel Barros. Eu ganhei esse livro de um outro amigo nosso, Daniel, de São Paulo, e é muito interessante porque à frente do Instituto a gente trabalha muito também com a ideia de políticas públicas. O Daniel, ele escreveu uma reportagem que ganhou um prêmio, né, daquele prêmio ESSO de escritores, de reportagens, na verdade, e aí ele foi incentivado a escrever um livro sobre educação, comparando, obviamente, vários modelos em alguns países com o que acontece no Brasil. E eu li uma vez, estou lendo agora, iniciando a segunda leitura, porque como nós trabalhamos exatamente com a formação de políticas públicas para melhorar a educação, eu acredito que tem pontos muito interessantes nessa obra de sinergia com aquilo que a gente prega juntamente com os governos, com os secretários, para justamente melhorar a questão da estrutura de gestão e de espaços públicos, né, educacionais, que é uma das vertentes aí do Instituto. Mas no final é muito interessante porque existem algumas conclusões e bem no final do livro ele coloca algo que me chama a atenção, porque ele fala muito das experiências bem-sucedidas de formação de professores, de gestão, né? A gente tem alguns casos, inclusive que o Instituto atua em vários municípios que são convergentes com o que eles apresentam, mas ele fala que o próximo capítulo do livro é justamente sobre as habilidades socioemocionais.
E é interessante, eu vou ler aqui só um finalzinho para vocês, porque é exatamente isso que o IDS faz há 20 anos. Então, nos coloca aí uma provocação, inclusive, de contatá-lo e conversar sobre a ideia de uma publicação sobre as nossas experiências, né? Ele coloca assim, bem no final do livro, que as habilidades socioemocionais, elas são de importância primordial num contexto, principalmente, de criminalidade crescente, porque elas vão ajudar a afastar os jovens da violência, do subemprego, da vida precária, de uma vida infeliz. Então, o epílogo do livro, ou seja, o finalzinho deste material, ele se coloca a apontar as habilidades socioemocionais como um tema crucial para ser desenvolvido em trabalhos futuros e, sobretudo, por políticas públicas sérias, abrangentes, mesmo que sejam experimentais, né? Então, ainda que essas habilidades não tenham sido foco do livro, porque ele diz que ele não encontrou projetos bons que tragam a questões de habilidades socioemocionais com mudanças significativas, né? Embora, então, elas não tenham sido foco da reportagem, o assunto merece uma atenção cuidadosa, porque se o Brasil se sair em vantagem nesse campo, talvez ele possa ter um aprendizado de forma mais encurtada nas disciplinas tradicionais e se aproximar de outros sistemas globais através dessas frentes, né? E aí isso me chama a atenção porque é justamente o que nós acreditamos com as nossas 8 áreas integradas. Então, da leitura, que conversa com a educação ambiental, que vai dialogar com a saúde, que vai falar com tecnologia, como esse momento especialmente que estamos vivendo, que vai trabalhar com empreendedorismo, tudo isso junto com a educação financeira, que é o nosso filho mais novo, mas que nasce muito forte justamente pela história que o Instituto traz. Então, a minha indicação seria esse livro, dentro de um viés de aprendermos mais sobre a importância de como estudar e melhorar os sistemas públicos de ensino, não só do Brasil, as experiências que dão certo e fazer com que a gente possa acelerar resultados no país em educação. Então, essa é a indicação aqui que eu trago para vocês também, mais técnica, mas eu acho igualmente importante para dar riqueza nesse nosso diálogo aqui de leitura. E com isso, gente, eu vou deixar o espaço, então, Carmélia, se você quiser acrescentar algo a mais, Zenaide também, a gente já está aqui estourando o nosso tempo, e deixar um desafio, né, para os nossos espectadores, telespectadores, YouTube espectadores, que eles também coloquem a sua indicação literária. A gente faz questão de comentar e, possivelmente, temos feito lives também, onde a gente traz os nossos participantes para conversar mais sobre leitura. Fizemos isso outro dia em educação ambiental, foi muito bacana. E por que não fazer um grande bate-papo sobre leitura literária, sobre processos, sobre mediação, espaços literários, e que a gente possa aí contribuir mais ainda através da proposta do Diálogos. Eu queria agradecer, dizer que foi muito bom participar desse momento, né, partilhar um pouquinho das minhas experiências literárias, dizer que foi um desafio, né, escolher uma obra só, um autor só, né, quando a gente tem tantas obras aí maravilhosas, tantos autores, né, que esse já começou sendo um desafio, mas foi um prazer ouvir também as experiências de vocês, né, partilhar sobre narrativas, sobre histórias, né, nesse momento tão especial, que de certa forma é especial, né? Que a gente está vivendo, porque serve para a gente refletir bastante, né? Serve para a gente aprender muita coisa. E pessoal que está aí nos assistindo, né? Partilhem com a gente, né? Suas experiências, suas indicações, o que é que vocês acharam, né, das indicações que a gente deu, se conhecem, né? Os autores, as obras que a gente partilhou aqui. E vai ser muito bacana, né? Continuar esse diálogo com vocês após esse vídeo aqui. Quero agradecer por esse momento e pelas indicações do Luiz, da Carmélia, foram assim maravilhosas. Luiz falou da riqueza, né, que nós trouxemos livros variados nesse momento, e é exatamente isso. Isso abre uma oportunidade de diálogo muito importante com toda a rede de mediadores e de leitores, não só do IBS, mas no YouTube também, né? Esse é um campo muito rico. É um momento também muito importante, e eu acho que também da gente compartilhar isso e de incentivar isso, né? As famílias estão em casa, então de viver esses momentos variados de leitura, leituras infanto-juvenis em família, leituras mais técnicas, é um momento da gente, como eu disse, de se perguntar e de buscar respostas, né? De informação e de carinho. Eu acho que a literatura, ela é uma arte literária que proporciona isso.
convivência, o amor. Fica aqui o nosso convite, né? E vamos viver esse momento com muita leveza, é um momento muito importante, é um momento que proporciona um estresse normal. A gente vivia num mundo muito acelerado, como diz Bauman, né? Sociedade líquida, e rapidamente a gente teve que ter esse recolhimento. Então, a gente também está aprendendo a viver tudo isso. Como eu Luiz disse, dentro de todas as 8 áreas do Instituto, é um momento muito rico, né? Da gente, dessa convivência. Eu acho que a ideia do diálogo vai proporcionar exatamente isso. A palavra é certíssima, nós estamos no momento de dialogar conosco, porque a gente aprende com a gente nesse momento de introspecção, dialogar com o outro e de dialogarmos juntos, mais uma vez, né? Sempre construindo, e essa ideia mesmo do juntos construir, a gente construir esse diálogo. Foi uma oportunidade incrível, gratidão eterna por vocês compartilhar esse momento juntos. Muito legal, Zê. Que tenhamos, então, muito mais do que 100 histórias para contar e tenhamos muito mais saudades daquilo que vivemos presencialmente. E com isso a gente vai se despedindo aqui do nosso diálogo. Lembrando ainda que nas redes sociais do Instituto muitas dicas estão sendo postadas. A gente está fazendo um grande trabalho de sugestão de livros, de filmes, de atividades com reciclagem, entre outros assuntos aí que semanalmente estão sendo trazidos nas nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter, é só acompanhar. Meninas, gratidão, muito obrigado. Obrigada, gente, eu que agradeço. Linda! Juntos. Linda. Sim. Pois, tchau, foi um prazer, tá? Um abraço virtual aí, vocês dois, tá certo? Logo, logo a gente se encontra. Valeu, Sim. valeu. Pessoalmente, né? Logo, logo a gente se encontra pessoalmente. Sim. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.